Pessoal, atividade postada no dia 6 de julho, 7º ano. Então, nós temos aqui, nas primeiras questões, a divisão de frações. Então, toda vez que vocês forem fazer divisão de frações, a forma mais simples que tem de fazer é multiplicando em forma de x. Só que eu tenho que tomar cuidado para não confundir, ó. Primeiro esses dois valores e depois os outros dois valores. Então, cuidado para não confundir. E também nós temos que fazer o jogo de sinais. Então, ó, mais com menos ou menos com mais. Sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo. E aí, nós vamos fazer a multiplicação. Então, ó, 7 vezes 2, 14. 5 vezes 9. Então, 5 vezes 9, 45. O que eu tenho que observar? Se tem simplificação. Nesse caso, não tem simplificação. Por quê? Porque o 45, ele divide por 5 e divide por 9, né? E por 3 também. O 14, ele não é divisível nem por 3, e nem por 5, e nem por 9. Então, parou aqui. Na letra B, ó, menos com menos, mais. Aí, eu venho primeiro essa linha aqui, ó, cuidado para não confundir, ó, 1 vezes 7, 7. Então, é o que a gente chama de numerador. E o denominador? O denominador são os outros dois valores que ficam. Então, ó, 4 vezes 3, 12. Pronto, também não tem simplificação. Por quê? Porque o 7 só divide por 7. O 12, ele não é divisível por 7, ele é divisível por 2, por 3, por 6 e pelo próprio 12. Então, nesse caso, não tem simplificação. Na letra C, tem aluno que deve ter se perguntado, e quando não tem denominador? Quando não tem denominador, sempre será 1. Lembrem sempre, quando não tiver denominador, é só colocar o 1. Aí, aqui é a mesma ideia, ó, primeiro esses dois valores. E o jogo de sinais, ó, menos com menos, mais 3 vezes 1, 3. E o valor do denominador aqui da resposta é os dois valores aqui, ó. Então, cuidado para não confundir, ó, 5 vezes 2, 10. Também não tem simplificação, porque o 3 só divide por 3 e o 10 só divide por 2, por 5 e pelo próprio 10. Então, não é possível simplificar. Na D, a mesma ideia, ó. Quando não tem denominador, é 1. E aí, sempre cuidado, ó. Sempre essa linha faz primeiro, ó. Cuidado para não confundir, sempre essa linha primeiro. Aí, eu faço 5 vezes 5, 25. E o denominador, ó, fica sendo, ó, 1 vezes 3, 3. Aí, mais um detalhe, olha o jogo de sinal, mais com menos, menos. Nesse caso aqui, também não tem simplificação. Por quê? Porque o 25 divide por 5 pelo próprio 25. E o 3 só divide pelo 3. Então, para simplificar, é o mesmo valor que usa para dividir em cima, usa para dividir embaixo. Então, a da letra A até a letra D é isso aqui. Agora, na letra E em diante, o que eu tenho que observar? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o jogo de sinais, ó. Então, cuidado para não confundir, ó. Mais com menos. Se quiser fazer depois, também não tem perigo, não. Só cuidado para não confundir. Ó, vou fazer logo o jogo de sinais de todos, ó. Mais com menos, ó. Ó, e menos com menos. Então, já sei que aqui o meu valor vai ser negativo, aqui vai ser negativo e aqui vai ser o valor positivo. E agora, para mim poder fazer a divisão, tem que lembrar das casas decimais, ó. Aqui eu só tenho uma. E aqui? Aqui eu tenho duas. Então, quer dizer que na hora de eu dividir, eu vou ter que acrescentar uma casa decimal no primeiro valor, ó. Porque aqui eu só tenho uma casa depois da vírgula e aqui eu tenho duas. Então, primeiro passo, igualar as casas decimais para poder fazer a divisão. Então, nesse caso, eu vou ter que pegar 360 dividido por 12. Por que 360? Porque se aqui eu estou aumentando um zero, então fica 360 quando eu tiro a vírgula. Se aqui eu estou tirando a vírgula, esse zero aqui não faz diferença, ó. Então, aqui eu vou ficar só com 12, não tem necessidade de eu escrever esse zero aqui, ó. Então, ficou o quê, ó? 3 é pouco, então, vou ter que trabalhar o 36 aqui. Aí, eu tenho 3 vezes, ó, porque 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, deu 36, zerou. E o zero que sobra? Esse zero que sobra eu abaixei, ó. Como aqui já tinha zerado, o que eu faço? Levo ele para a resposta. Então, no caso da letra E, resultado ficou 30 negativo. Já na letra F, o que eu tenho que observar? Já tinha feito o jogo de sinais, ó. Aí, aqui, eu sei que eu tenho 35, não tem vírgula. Mas aqui eu tenho uma casa, ó, depois da vírgula.
Então, o que que eu preciso? Aqui eu também preciso acrescentar. Se eu vou acrescentar, então fica 350 dividido por 7. Mais uma vez, ó. Aqui é só 35. Então, o que que eu faço com esse 35? Nesse 35, eu coloco 35,0. E aqui eu tenho 0,7, ó. 0,7. Então, ó, ficou uma casa depois da vírgula, ficou uma casa depois da vírgula aqui, ó. Então, eu já fiz isso, eu já acrescentei aqui o 0. E o 0 antes do 7 não faz diferença. Pronto, ó, ficou facinho a divisão. O que que eu tenho, ó? 7 vezes 5, ó, 35. Zerou aqui. O que que eu faço com esse zero que sobra? Esse zero que sobra aumenta na resposta. Então, a letra F ficou sendo o resultado 50. 50 negativo. Continuando, aqui eu tenho só uma casa e aqui eu não tenho nenhuma. Então, quer dizer que aqui eu preciso acrescentar. Então, se eu acrescento, então aqui eu tenho 5,2 e aqui eu acrescentei, ficou 2,0. Então, acrescentei, ó. Então, eu tenho casas iguais. Enquanto eu não tiver casas iguais, eu não posso dividir. Então, eu tenho que primeiro ter casas iguais para depois fazer a divisão. Tira a vírgula. Se eu tiro a vírgula, fica 52 dividido por 20. O que que eu faço agora, ó? 2 vezes, porque 2 vezes 20 vai dar 40. Vai sobrar 12. O que que eu faço nesse 12? Nesse 12, aumenta 0, aumenta a vírgula. Cuidado, ó, toda vez que eu aumentar 0, aumenta a vírgula na resposta. Aumentou 0, aumenta a vírgula na resposta. E agora, o que que eu vou fazer? 20 vezes quanto para chegar no 120? Vai ser 20 vezes 6, porque 6 vezes 2 é 12, então, 6 vezes 0, ó. 6 vezes 2, pronto, conseguimos zerar. Então, nosso resultado aqui ficou 2 inteiros e 6 décimos. Por que décimos? Uma casa depois da vírgula. Prontinho.